Nós vamos ter agora esta segunda mesa, cujo tema central é gestão fundiária. Há dois ilustres professores convidados que farão uso da palavra. Nós temos o professor Álvaro Avelino Sanches Bravo, que é professor doutor da Universidade de Sevilha, que discorrerá a respeito do tema cenário espanhol e a bolha imobiliária, consoante programado. E desde já, antes de apresentar rapidamente o nosso outro professor, expositor, debatedor nesta mesa, eu quero, em nome da organização, agradecer penhoradamente a generosidade do professor Álvaro pela aceitação deste convite, vindo, portanto, a brilhantar este evento que prima pela qualidade e pela elevadíssima qualificação dos expositores. E como nós estamos a tratar de um tema de interesse, digamos, global, que transcende e supera, portanto, os limites territoriais dos diversos estados no concerto das nações, é de fundamental importância nós trazermos o depoimento, as considerações, as lições de professores de outros países, especialmente de professores da estatura intelectual do professor Álvaro Avelino Sanches Bravo. Temos também a presença de outro eminente professor, que é o professor Gustavo de Oliveira Coelho de Souza, chefe da divisão da Fundação SEAD e professor doutor por esta universidade, que discorrerá a respeito de regulação do território, desafios em um país federativo. Portanto, agradecendo eu pessoalmente a honra do convite que me foi formulado pela organização do evento, mais especificamente pela professora Daniela Libori, para estar, digamos, mediando as apresentações nesta oportunidade, passo a palavra, sem mais delongas, para o nosso professor Álvaro Avelino Sanches Bravo, para que dela faça uso da maneira que melhor lhe aprouver. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu acho excessiva a simpleza da minha pessoa, mas um estricto e gostoso cumprimento de um dever acadêmico me faz, em primeiro lugar, agradecer à pessoa que faz possível a minha presença hoje aqui, e a querida pós-doutora Daniela Libori, amiga, colega já de faz muitos anos. Eu tive a honra, e para a nossa universidade, que ela fizesse o seu pós-doutorado com nós lá em Sevilha, especialmente mas comigo pessoalmente, onde trabalhamos sobre o assunto de água, que agora vai ser um termo de uma publicação por nossa Fundação Internacional lá em Sevilha, que vai ter um capítulo muito interessante, não só da doutora Daniela Libori, sino também de uma das suas discípulas ilustres, a Mirena, também não sei se anda por aí, e também de algumas colegas como a professora mestre de Ceará, nossa querida amiga Lígia Melo Casimiro. Portanto, Daniela, muito obrigado pelo convite, e muito obrigado pelas palavras de afeto. Bom, a ideia da situação da Espanha, temos que partir de uma realidade que aqui no Brasil, vocês já conhecem, a globalização também do conhecimento faz que as notícias, geralmente as malas notícias chegam muito rápido. Você pega na internet e vê qual é a situação. Eu sempre venho falando que a Europa, a antiga Europa, a nossa querida Europa,
está falida, eu falaria como uma piada, está falida e fodida. A situação já no início está bastante complicada. Está bastante complicada porque, vamos ver por quê. E eu vou começar falando eu tenho muito, gosto de ser europeu, mas já com uns anos, verdade, querida Daniela, sou já meio brasileiro. Então, sou daqueles que eu acho que vou ter que sair fugindo da Europa, não? Imigrante para o Brasil. Mas, por quê? A situação é uma situação, como veremos depois, um tema muito recorrente, sim, a crise do capitalismo, com certeza. A crise dos mercados, isso que é a grande pergunta de agora. Os mercados, mas a grande pergunta é quem são os mercados? Somos todos, são 4 pessoas, são sistemas financeiros? Qual é a realidade dos mercados? Estamos numa crise mundial que está afetando as potências clássicas, mientras aqueles países que se auto-chamavam, eu nunca gostei dessa denominação, os países emergentes. Eu me pergunto sempre, emergente de onde estavam? Estavam metidos num buraco? Estavam escondidos? Para emergente que está numa parte oculta. Mas é uma das grandes idiotices também das relações internacionais. E é engraçado, todos aqueles que não gostavam, que miravam com receio os países emergentes, agora querem ser parceiros comerciais, agora emigram para os países não já emergentes, consolidados. O Brasil é um exemplo. Eu que chego já há mais de 15 anos dando volta pelo país, por todo, eu senti e vivi a transformação deste país, incluso o conhecimento que deste país tem a gente. O Brasil, afortunadamente, não é só já as mulatas de Ipanema, de fio dental. A capital é Brasília, o que muita gente ainda não sabe. Você vai na Europa e pergunta a capital do Brasil, Rio de Janeiro. E os índios do Amazonas vão pelados pela rua matando gente. Coitado dos índios. Foram violados, roubados seus territórios, massacrados. Nós na Espanha saímos também muito bem dessa história dos índios. Mas outro dia faremos outra palestra sobre os aspectos culturais da colonização. Mas todo isto vem por esta concepção dos mercados, de uma soberbia, incluso antropológica e econômica. E nós na Espanha temos muito bem isso. Mas de onde começou isto? Isto começou na troca dos paradigmas urbanísticos. Os modelos de cidade compacta que han definido a Europa sempre, fundamentalmente a Espanha, que tem essa transição heredada da presença, fundamentalmente dos árabes. A nossa cidade de Sevilha, que é uma das cidades da Europa que tem o casco histórico provavelmente mais grande da Europa. O centro da cidade é 80% da cidade. Então, com base nisso, está montada toda essa infraestrutura. Vou falar agora da mobilidade. Os ônibus, o metrô. Então, esse modelo, que foi um modelo clássico, que foi sustentável durante muito tempo, sobretudo a partir da década dos anos 70, mudou. E na Espanha, especialmente, também, como aqui foi falado, pela saída, no processo final da ditadura. A ditadura do general Franco, que durou 40 anos, a última ditadura fascista do mundo, ideologicamente fascista, do mundo. Os espanhóis tiveram a honra de manter 40 anos, gloriosa honra, ficou isolada no contexto internacional. E como foi desenvolvida a nossa economia? Com uma forte aposta pelo turismo, por um turismo de qualidade e com baixo custo. Foi quando foi na década dos anos 50 e 60 a ocupação praticamente ilimitada e insustentável do litoral espanhol. Litoral espanhol que foi fundamentalmente ocupado não por os espanhóis, como está passando em outros países. Verdade que esta coisa suena? A que suena? Nós vivimos faz 40 anos. E agora estou vendo que outros países muito queridos estão fazendo os mesmos erros agora, 2012. Se fizeram empreendimentos para atrair um turismo de alta capacidade econômica, pelo que para a nossa economia era muito barato venir para a Espanha. Mas claro, qual foi o preço? Nós começamos a pagar um preço muito elevado. Recursos naturais, ordenação do território, isolamento dos moradores tradicionais, saída
das grandes decisões econômicas da população que ficava afeita por grandes empreendimentos. É dizer, o cidadão morava todo o ano num território e tinha que suportar os efeitos de um mau planejamento urbanístico e turístico, mas não recebia os benefícios desses investimentos, que é o mais injusto. Porque se eu tenho que sacrificar alguma coisa para garantir uma política pública, também o reparto dos benefícios tem que ser garantidos para tudo. É uma inversão antidemocrática quando bens que são públicos e as políticas públicas são desenvolvidas para garantir interesses dos particulares, com efeitos especulativos. E essa é a segunda grande palavra do problema espanhol, a especulação. Por quê? Nosso sistema constitucional não foi corretamente bem definido. E é injusto, sobretudo com os municípios, que você acabou de falar dos municípios. Por quê? Porque, e además, agora é um mandado da União Europeia, a raiz do Tratado de Maastricht, que fala do princípio da subsidiariedade. Que é a subsidiariedade na União Europeia? É que o cidadão tem direito a que os serviços básicos, os direitos fundamentais vinculados à cidadania, sejam satisfeitos pelas administrações, pelos órgãos mais próximos ao cidadão. Qual é o órgão mais próximo? As prefeituras. Mas qual é o design constitucional errado? Nosso último relatório, os municípios na Espanha, uma grande parte da Europa, só recebem 16% do orçamento. São responsáveis de mais de 70% dos serviços básicos. Como foi garantido a capacidade econômica dos municípios? Infelizmente, com o único instrumento que eles tinham. Qual era esse instrumento? Vender o solo para fazer empreendimentos. Os municípios abriram mão do solo municipal para fazer praticamente qualquer coisa. Agora falarei de alguns dados dos municípios litorâneos e o custo que 20 anos depois todos hemos tenido que assumir. Bom, todo esse desenvolvimento econômico levou a um aumento da capacidade de renda do cidadão. E na Espanha uma cultura ainda tradicional que vem assim, dos árabes, que é um fato antropológico que, na verdade, não existe em outros países da Europa. E é que há uma ideia antropológica da propriedade dos imóveis. A grande aspiração de todo mundo no trabalho, quando acaba a faculdade, quando casa, é comprar uma casa. Mais de 90% das moradias na Espanha são em propriedade, muita pouca gente. E ha havido vários planos sucessivos anuais, com fortes ajudas públicas, isenção de impostos, praticamente uma isenção total do imposto da renda. Não se consegue. A gente quer comprar, quer ser proprietário. Um termo, eu acho que errado, quase não neoliberalista, é pré-revolucionário. Mas está bom, é nossa cultura. A gente foi para lá. Entre os municípios precisavam de grana. Começaram a abrir mão da bolsa de sol. E o nível de renda foi elevado. Começou uma aposta errônea, totalmente errada, sustentada por todos os governos, aos margens das ideologias, de produzir moradia, casa, empreendimento. E Espanha virou, em proporção à sua população e ao número de visitantes, o país do mundo que mais empreendimentos fazia. Por quê? Porque os empreendimentos inicialmente eram muito rentáveis. O país do mundo que entre os anos 1998 e 2008, que explotou a crise financeira mundial, que mais aumentava anualmente o preço, a revalorização das casas era a Espanha, 215% anual. 215%. Você comprava uma casa e você poderia vender no ano seguinte uma mais valor, plusvalia de 300%. Nenhuma bolsa financeira pagava isso. Ninguém. Nenhum banco dava esses juros. Era impressionante. Mas foi um fato de soberbia individual, coletiva, amparada politicamente. E esse foi o nosso erro. E pagamos um preço muito elevado. A explosão da bolha imobiliária. E que passou? Todas estas, junto a esta falsa política, que era vendida incluso pelo poder político. Não, seja proprietário, você é um cidadão de primeiro nível, compre moradia.
Absurdo. Em vez de falar, guarde para o futuro, que as crises são cíclicas. Não, compre, compre. Os juros, a taxa de juros imobiliária anual, 0,75%. Que é a taxa de juros que agora volta a ser na União Europeia. A União Europeia, os 28 países da União, nossa taxa de juros anual no setor imobiliário é 0,75%. Então, a grana é praticamente gratuita. Então, começou, entre essa ideia de desenvolvimento econômico, os bancos dando juros quase gratuitos, forte investimento do capital público e privado, só no desenvolvimento da construção de viviendas, llegou uma situação de forte revalorização e um dia explodiu. Daí o nome, Bolsa. Explodiu. Insustentável. Acabou. Porque, además, essa caída foi simultânea, não é casual, a caída do sistema financeiro mundial. Os bancos faliram. E os bancos tentam nunca perder. Tentam nunca perder. Eles são muito amigos quando você vai assinar o crédito. Dá aqui uma canetinha, um calendário. Parabéns. E você está se afogando 30 anos. Sem remédio. Eu abraço do urso. Venha consumir quando você acabou, entregou. Bom, na Espanha houve essa conjunção, porque o financiamento era feito pelo banco. Qual é a situação? Nosso sector econômico falido, com fortes pressões dos mercados. A Espanha é um dos países ainda não caiu, como Grécia, Irlanda, Portugal, mas estamos aí junto à Itália, meio sustentado, não se sabe por quem. Eu acho que Nossa Senhora está colocando as mãos, as pernas, tudo, porque é quase milagroso todos os dias acordar. A prima de riesgo hoje, eu via pela internet antes de sair, está em 580 pontos básicos. Imagine. Mientras a dívida pública da Alemanha está sendo, eles pagam 0,15%, Espanha está pagando quase 6,20%. Falando de milhões de euros diários que se colocam nos mercados, imagine, Espanha agora, por exemplo, todo o dinheiro que está chegando no seu próprio financiamento está sendo pagado, 80% para pagar mensalmente as dívidas de nossa deuda externa, porque se não fazemos, ainda os mercados caem, todo o sistema pode falir e acabar. Porque a primeira coisa para que um Estado caiga é que você não pague as suas dívidas. E nós estamos nessa situação. Produzir entre outras coisas, por quê? 1 milhão de moradias vazias. Mais de 1 milhão, 1.120.000, num país de 45 milhões de habitantes. Construídas, terminadas. Um nível de desemprego do 25%. Um nível de desemprego do 25%. Um nível de execuções judiciárias hipotecárias espetacular. Todos os dias há um monte de famílias que estão sendo expulsas das suas casas, mas não podem pagar as hipotecas. Só que eu falava, os bancos são muito amigos, mas depois não tem amigos, só o capital pelo capital. É o paradigma do neoliberalismo. E é muito engraçado, porque hemos tenido a mais grande crise capitalista da história. E o remédio para esta crise capitalista é mais capitalismo. Nossa, como somos estúpidos. Ninguém aprendeu nada. Não hemos aprendido nada. Caiu o capitalismo, mais capitalismo. Não quer café, 2 taças. E ainda alguns aplaudem. Incluso alguns que se acham intelectuais do novo milênio. Por quê? Porque eles moram muito bem, com todo garantido, num condomínio de alto padrão, dirigem Ferrari importado para a crise e para os outros. É um falso samaritano, que confunde a justiça social com a caridade. Vai pegar no mato. E isso, nós sabemos muito bem, porque este discurso levamos escutando na Espanha muitos anos. Não se preocupe, tudo dará certo. Como vai cair o setor imobiliário? É impossível. Tu está garantido 100%. Mentira. Mentira. Mentira.
E agora, quem paga? Quem está pagando? O cidadão, que não é responsável. Sim, é responsável indiretamente, mas claro, até que ponto um cidadão que trabalha, que tenta cuidar o melhor possível da sua família, tem que ser criminalizado porque ele se colocou no mercado, como todo mundo fez, para comprar uma moradia, ou uma segunda moradia, porque se achava muito chique, ter uma casa na praia, a la que só ia um mês por ano. E também de muito inteligente isso. Certo? Áreas litorâneas de alto valor ecológico, social, antropológico, cultural, derrubadas para que uma pessoa vá um mês por ano. As contas foram feitas. Era mais barato levar todo esse pessoal de graça, pagado pelo Estado, a um hotel de 5 estrelas que haver construído as moradias. Economicamente era muito mais barato e mais chique. Pois nada, todo mundo queria segunda moradia, porque era uma coisa de poder, de visualização do poder social. Claro, agora estamos pagando o preço muito elevado. Mas que medidas foram feitas? Afortunadamente, isto ha servido também para repensar os sistemas urbanos, ha servido para repensar os sistemas legislativos. Claro, quando se produz uma situação como esta, alguém tem que pôr freio. Qual foi um dos problemas? Não só fazer muitas moradias, sino em lugares inadequados. A apropriação do bem domínio público da orla. Nós temos gastado nos últimos anos 32 bilhões de euros para a Espanha, 32 bilhões de euros para a recuperação do domínio público da orla. Para que as praias, para que as calas, para que os rios litorâneos voltaram à propriedade pública e ao uso público. Foram derrubadas 170.000 viviendas ilegais. Derrubadas. E o mais contundente, mas também o mais terrível, porque é a história de um grande fracasso político e social. Mais de 350 responsáveis políticos presos. Presos. Entre senadores, deputados, prefeitos, governadores, incluso alguns secretários, ministros, estão presos, cumprindo condena. E nós não temos prisões diferenciadas. Lá os criminosos vão todos juntos a fazer amizades, né? Amiguinhos. Não há como você é formado, vai numa prisão de luxo. E o coitado que roubou uma motocicleta, povão, não, aqui vão todos juntos, porque haverá algo mais democrático que a reinserção social. Né? Você roubou, não seja malo, não roube. Né? Mas está preso. E evidentemente que é um dado importante, porque claro, conseguir que os responsáveis políticos fiquem presos significa que o sistema penal funciona. Mas no fundo é terrível, porque é a história de um grande fracasso. É a história de um grande fracasso. Quando um país tem responsáveis políticos, servidores públicos presos, perseguidos criminalmente, é porque o nível de corrupção, o nível de totalitarismo, o nível de ausência de democracia foi muito grande. E muita gente mirou para o outro lado. Vamos desenvolver, vamos comprar. De onde vem a grana? Não, esse assunto não é importante. O importante é que você compre. Depois já veremos. Ninguém pensava que o assunto ia acabar assim. E claro, pérdida do sistema público. Uma riqueza passageira. Corrupção política. Corrupção econômica. Destruição de ecossistemas naturais em muitos casos que sabemos que não vão voltar. Troca de nosso modelo histórico de cidade que funcionou sempre por modelos mais espalhados, por modelos incluso de isolamento, o que eu denomino os guetos de alto padrão. Eu não quero me misturar com a cidadania, eu vou me isolar ao lado de uma praia, de uma coisa toda chique, com 40 caras armados, porque é que a situação está muito complicada.
e não se estão dando conta que eles estão se convertendo em automarginados sociais, territoriais, políticos, em cidadãos que confundem a capacidade de renda com a capacidade intelectual, que geralmente é inversamente propósito. Uma constante histórica, geralmente tem muita grana, termina se achando, quem se acha é bobo, e quem é bobo e además está formado é o que eu denomino o tonto ilustrado, que somos mais perigosos. Gente que faz faculdade, verdade? Nós sabemos, muitos colegas nossos, mestres e doutores, você não é nada, você é bobo, e o problema é que você é mais bobo ainda, porque se formou, e se formou para ser mais bobo ainda, não para ser corresponsável com o seu cidadão, nem ajudar as pessoas que não têm conhecimento. Então, você, em vez de retornar o conhecimento intelectual, virou se achando para si mesmo, mas a história é inteligente. Um dia morrerá afogado na sua própria idiotice. Já passou. Então, claro, tudo isto tem que ser modificado. O planejamento urbano mudou. Qual é agora a situação? Não é permitida investimentos, aumento da cidade, dos empreendimentos urbanísticos, modelado por duas variáveis. Não é permitido um aumento de 30% da população ou de ocupação do território de um 40%. Por quê? Porque nós nos encontramos, a doutora Libória sabe bem isso, estou lá em Sevilha, pequenas cidades que tenham 2.000 habitantes e apresentavam ao Estado empreendimentos de moradia nova, 20.000. Não, eu vou fazer especulação imobiliária. Eu tenho aqui uns terrenos, vou fazer 20.000 casas. O Estado não aprovava. Ah, você é um safado, está contra o desenvolvimento, blá blá blá. Não, porque o Estado, com bom critério, falava: bom, você vai morar numa cidade que tem 2.000 habitantes, tudo bem. De repente vão aparecer 20.000 pessoas. Você tem escola para esses 20.000? Tem água? Tem tratamento de esgoto? Tem tratamento de lixo? Tem estrada para entrar e sair? Ou é que estes 20.000 vão chegar aqui, vão entrar na sua casa o primeiro dia e só vão sair quando tem morto? Essa gente também come. Tem supermercado? Tem igreja? Se planejava só para especular. Ninguém pensava que quem ia morar lá eram cidadãos, pessoas que têm sentimento, que comem, que bebem água, que dormem. Onde? E os carros? Onde você colocava 15.000 carros de novo, no município de 2000? Por isso foi aplicada esta lei. Acabou. Acabou. De um ano para outro, acabaram os empreendimentos deste jeito, 97%. Todo isso unido pelo outro lado, que é das próprias coisas boas que temos que aprender da bolha imobiliária. Produjo isto. Medidas contundentes, incluso penais, contra quem faça isso. A responsabilidade dos prefeitos, a responsabilidade dos vereadores, a responsabilidade dos tabelionatos, dos escritórios, dos notários, dos registradores da propriedade, que infravaloravam o valor para pagar menos imposto e conseguir os créditos, a origem da miséria de milhares de pessoas. Aquele Ronick, que já saiu, estuvo faz 2 meses em Barcelona, como relator especial das Nações Unidas do direito à moradia, lá na Espanha, para ver o problema dos despejos das pessoas pelo judiciário. Nós não temos um problema na Espanha de regulação fundiária. Nós não temos uma necessidade de fazer uma política para dar moradia às pessoas. Não, temos um problema agora de pessoas que estão ficando sem moradia porque elas foram colocadas de maneira injusta num sistema econômico que nem compreendiam, nem tinham capacidade para pagar, mas foram arrastrados por uma cultura absurda, sem pensar as consequências do futuro. E como eu falava, e vou concluir, o sistema caiu, e quem está pagando agora são os cidadãos. Os cidadãos da Espanha e de uma grande parte também da Europa han perdido as suas casas, han perdido os seus empregos, estamos perdendo nossos direitos sociais. Nós temos uma vez as universidades espanholas, estamos agora todas fechadas em greve. O movimento 15M, que nós construímos lá,
Estamos lutando fortemente contra as políticas neoliberais do nosso governo e do governo da Europa. Por quê? Porque só se fala do financiamento, bônus, reuniões econômicas, mas ainda ninguém falou na política europeia e nas políticas dos países membros de mais democracia, mais participação social, mais direitos para o cidadão. Nas épocas de crise, tem que ser épocas de reforçamento do sistema de assistência pública, para evitar o risco de que milhares de cidadãos honestos e suas famílias saiam fora do sistema, de que as cidades virem guetos. Porque eu acredito que a cidade é o primeiro nível da participação democrática. É onde a gente desenvolve toda a sua vida, tem o primeiro patamar, tem o mais próximo, o mais querido, nossa base do sentimento, das vivências, do convívio, do amor, do ódio, das paixões. Depois a gente pode se sublimar e pensar nas Nações Unidas, que por certo não serve para nada. Eu quero aqui agradecer também a pós-doutora Daniela Libório colocar aqui evento preparatório da Rio +20, parabéns, porque vai ser dos poucos eventos onde se fale da cidade, porque se você vê um documento da Rio +20 é para chorar, e os dois eixos temáticos você começa a chorar e não para já. Então, uma crise mundial de cacete, como você fala, economia verde, e para se justificar, para acabar com a pobreza. Vai mentir outro lado, você acha que a gente é boba ou quê? Segundo, governança. Vamos repartir os carguinhos. Agora, com certeza, não vamos fazer nada, mas é a história da estupidez mundial. Agora, vamos criar uma nova organização. Para quê? Para colocar os amigos. Já verá como de lá saem 40 ou 50 bobos mundiais colocados. Você vai ser nombrado presidente da nova Organização Mundial do Relatório do Comitê de não sei o quê. Carro oficial, blindado, salário, top 10, passaporte diplomático, já falava besteira por aí. Maravilha! Eu quando seja mais maior, quero um cargo disso. Estou disposto a abandonar a academia. É mentira, eu não valdria. Mas eu sou muito feio para me prostituir, então tenho que continuar. Infelizmente, num país falido, com baixo salário, cortaram o nosso salário, a faculdade fechada. É um drama, hein? Parece com aqueles exiliados que veniam naqueles barcos chorando. Mas a realidade é isso. Então, como eu falava, e o pouco dinheiro que quedou nas arcas públicas não está sendo utilizado para fazer uma boa política. Nós temos agora uma briga política muito importante, porque estamos procurando a dação em pago. Porque nosso sistema é perverso. Você perde a sua casa, mas ainda tem que continuar pagando para o banco. Nós estamos fazendo uma proposta legislativa popular, já temos mais de 3 milhões de assinaturas para o governo. Já sabemos que o governo por aqui entra, por aqui sai. Porque o governo da Espanha está complicado. O brasileiro sabe, agora os espanhóis estão pagando nos aeroportos. Você vai fazer o quê? Daí a volta, tchau. Quando nunca passou isso? Eu não tive problema, você tampouco, né? Então, a gente continua viajando. Também o pessoal das companhias aéreas tem que pagar passagem, né? Também tem filhos. E como eu falava, para concluir, os benefícios aqueles originais não só não geraram benefício, sino que gerou uma situação de insustentabilidade não só ambiental e urbana, sino social. Perdimos nossas casas, nossos empregos, incluso nossa dignidade. A pouca grana que tem agora está sendo utilizada para o resgate dos bancos. O responsável, é dizer, o dinheiro público da União Europeia está sendo utilizado para pagar os erros de 4 sem-vergonhas que ainda continuam dirigindo os bancos. E nos pedem ao cidadão que sejamos pacientes. Tranquilidade, o sistema vai mudar, a crise acabará. Hombre, para uns vai acabar muito pronto, vai ser com a morte, física ou civil. Acabou. E aqueles caras continuam dirigindo o sistema financeiro mundial. Porque não é importante, é muito importante que os bancos não... Qual foi o papel dos bancos? Enganaram, roubaram o cidadão, não têm respeito.
Estão executando as pessoas como se fossem criminosos, vão no judiciário. Você não pagou 2 mensalidades, fora. E colocam pessoas, famílias completas na rua. Esse é um problema que temos muito sério na Espanha e que a gente está lutando juridicamente contra isso. Agora, cuidado com isto. É um apelo, é uma chamada de atenção para outras culturas, para outros estados, para outros países que estão se desenvolvendo. O que passou, o que está passando na Espanha, se é para mim, fala que estou acabando, tá? Estou concluindo já, eu sei que sou cansativo, mas a gente não precisa me ligar tanto. Cuidado com isso. Tenho certeza que muitas coisas que você escutaram, e eu vejo quando fico neste país, que eu procuro ficar aqui a maior parte possível, eu estou vendo o que está passando aqui no querido Brasil. Ocupação da orla, empreendimentos turísticos insustentáveis, a grande parte por empresas europeias, entre as espanholas, empreendimentos tudo chique, todos com um modelo. Agora toda a cidade quer ter um modelo de Bahrein. Vocês viram? Não há praia neste país que não tenha um arranha-céu com uma belinha lá em cima. Todo mundo quer ser Bahrein, Doha. Não, cada país tem que ser a sua personalidade. Se o bonito do mundo é que você encontre gente diferente nas suas manifestações, mas o coração unido pela solidariedade. Não tudo tem que ser Bahrein. Quem quer ir a Bahrein que vá para lá. Que, por certo, faz um calor. E uma garrafa de água custa $30. Se preparem, tá? Salvo que você se arreque do petróleo. Mas é engraçado, porque o jefe do petróleo vem para a Espanha, para Marbella. Então isso é diferente. Portanto, se queremos acabar com esse paradigma perverso, temos que fazer outra política, temos que mudar a situação. É utópico, mas as utopias são boas porque nos señalam, nos chicotam para continuar procurando um sistema melhor e um mundo melhor. Não temos que confundir o preço com o valor. Não temos que confundir a economia com a contabilidade. E, sobretudo, não temos que confundir a solidariedade com a caridade. Muito obrigado pela sua paciência. Agradecendo ao professor pela brilhante exposição, enquanto a professora Daniela Libório providencia o visto permanente para que o professor fique definitivamente entre nós, porque pelo menos há um efeito positivo, professor, dessa crise toda que o senhor reporta que vem ocorrendo na Espanha, é que aumentam as chances de podermos tê-lo aqui conosco em caráter definitivo. Muito obrigado, mas eu faço um apelo, por favor, brasileiro, quinta economia mundial, visitem Espanha. Por favor, vamos precisar dos seus cartões de crédito, da sua simpatia, da sua categoria. Vajam, consumam. Temos paella, tortilha, douradas, jamón serrano, bonitas mulheres e homens não tão bonitos, mas simpáticos. Como? Tablados maravilhosos naquelas ciganas. Nós estamos entrando em um tema meio pornográfico, também tem. Cada um desfruta do seu jeito. Bom, com essa derradeira observação do pluralismo, não é? Em todos os sentidos, que é sempre muito bem-vindo, nós vamos ouvir agora o professor Gustavo de Oliveira Coelho de Souza, que já foi apresentado no que diz respeito à titulação aqui mencionada. E, portanto, professor, agradecendo em nome da coordenação imensamente a presença, tem a palavra.
Primeiro gostaria de agradecer a professora Daniela pelo convite, né? O professor Camarosano, né, pelo convite, pela presença aqui na mediação, né, e o prazer de ter participado, estar participando com o Álvaro desta mesa, né, e dessa discussão. A Daniela falou no final da mesa passada, que eu acho que foi uma feliz coincidência, as falas que foram feitas no início da manhã e a continuidade agora. Eu não sei se foi uma mera coincidência, Daniela, mas eu acho que deu certo, né? As coisas acontecem assim. Antes de começar, na verdade, a apresentar algumas questões para vocês, a ideia da minha fala é fazer uma provocação a partir de uma perspectiva um pouco diferente dessa análise, dessa relação entre a produção de espaço, né, e a lógica de organização do espaço, né, seja ela normativa, seja ela formal ou informal, do ponto de vista da geografia. Né, a minha formação é na área de geografia, né, eu sou cientista social e geógrafo, tenho trabalhado já há algum tempo com a questão urbana, trabalho muito com as políticas públicas urbanas e ambientais. E as discussões que aqui estão colocadas, né, a proposta do encontro e especificamente do temário do encontro, né, que é a cidade sustentável, ela vem muito aderente a uma série de pesquisas que a gente tem feito, inclusive encaminhando para uma discussão interdisciplinar fundamental que Daniela e eu, né, nós estamos tentando montar aqui na universidade, que é justamente a união desses dois campos do conhecimento, que durante muito tempo, se não a história toda desses campos, geografia e direito, estiveram muito afastados, né? A gente tem uma dificuldade enorme de entender as sinergias, né, desses dois campos, que foram bastante ilustradamente mostrados como há a possibilidade dessa sinergia. Antes, portanto, de fazer um pouco a reflexão e uma provocação a respeito do que a geografia poderia ou contribui, ou poderia estar dialogando com os colegas do urbanismo, do direito, a respeito da produção do espaço urbano, e o sentido do que vem a ser uma cidade sustentável, a proposta de uma agenda da sustentabilidade urbana, eu só queria relatar um fato interessante, que há 15 dias atrás eu estive num encontro, um colóquio, em Bogotá, colóquio de geocrítica, promovido pelos colegas da Universidade de Barcelona, né, o Capel e aquela turma toda lá de Barcelona, cujo tema do colóquio foram os 200 anos da libertação da América. E a ironia é toda essa. Álvaro, você foi bastante enfático, né, no que é o resultado dos 200 anos da independência da América. Não é? De fato, né, 200 anos atrás, os países, antigas colônias ibéricas, né, elas foram se emancipando da sua matriz metropolitana, com uma expectativa dentro do espírito da modernidade, da construção dos Estados nacionais, né, liberais, autônomos, enfim. E o resultado desse processo é um resultado bastante triste, no final das contas, porque toda essa perspectiva da autonomia dos Estados nacionais, claro, refletindo aí no processo de lutas internas das suas burguesias, enfim, acho que o resultado é bastante triste, né? Por conta justamente dessa condição perversa das relações comerciais mercantis internacionais pela globalização. Ou seja, o resultado é bastante triste, Álvaro, da avaliação que se fez em Bogotá, né? Que não é novidade para quem está no cotidiano e estudando ou vendo essas relações. E, obviamente, um dos temas fundamentais ali colocados era a questão de uma necessidade de produção exacerbada, né, exportadora dos países latino-americanos, vinculados seja a produção as commodities, né, portanto, a necessidade de produção agrícola, né, bastante vinculado a um modelo de industrialismo agrícola perverso, né, que envolve muitos biocidas, agrotóxicos, corretor de solo, o que vai causar um impacto ambiental enorme, não é?
E essa necessidade também de uma interação, quer dizer, na verdade, uma integração das cidades, ou das possibilidades das cidades, elas serem o foco da produção global de produtos desejáveis na economia global, o que envolve o turismo, né, também. Bom, mas a questão que eu queria apresentar para vocês, ou seja, essa é um cenário que é bastante complexo, né, porque o professor falou que nós somos emergentes de algum lugar, né, a gente emerge de algum lugar. Na verdade, a gente emerge, professor, de uma condição de condição subalterna no mercado internacional, nas relações internacionais do ponto de vista do mercado, para uma condição de protagonismo perverso, né? Porque na verdade a gente copia o modelo perverso, né? desse processo econômico, né? Ou seja, aquilo que foi falado aqui na mesa anterior, com relação especificamente à cidade, ela se reproduz sobre o território como um todo, né? na condição da economia global. Mas o que eu queria trazer para vocês com relação a essa discussão da produção do território, né, e o tema da mesa, que é a gestão fundiária do solo, né, e o processo, o desafio federativo, um pouco do debate, da fala, ela vai bem ao encontro do que a professora Raquel Ronig apontou no final da fala dela. Ou seja, toda a constituição do processo de formação do Estado Nacional, né, tendo como sua matriz esta matriz liberal do século XIX, ela pressupõe a consolidação de um território como uma identidade nacional. Ou seja, toda nação, você sabe muito bem disso, tem como uma matriz territorial. Ou seja, não existe território sem nação. Existe nação sem território. Isso é verdade, né? Existem várias nações no planeta sem a disposição de si de um território formal, não é? Ao contrário, não existe, né? Não existe um Estado sem território, né? E esse é um dos pressupostos que marcaram, inclusive, o fundamento de uma ciência chamada geografia, né? A geografia, ela vem nascer na Europa, a partir do meados do século XIX, segunda metade do século XIX, na perspectiva de estudar exatamente esta relação da formação dos Estados nacionais e os seus necessários territórios. O que significa isso? Né? Significa que você tem um conjunto de Estados nacionais e vão disputar os seus territórios, né? Que dentro da perspectiva europeia e ocidental, nascem lá no século XVIII com Westfália. Ou seja, a ideia de que os Estados nacionais, né, os Estados, né, as nações, os Estados nacionais, eles têm um preceito de soberania e que, portanto, os seus territórios eles são de absoluta domínio do seu poder político e econômico dos Estados. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo o ordenamento do território ele pressupõe nos Estados nacionais a ideia do Estado. Né? Ou seja, quem ordena o território é o Estado Nacional, não é? Que tem a responsabilidade de fazer isso, né? Ou seja, de proteger as suas fronteiras, de proteger a sua condição soberana, né? Estabelecer regras de trânsito entre as pessoas e as mercadorias entre os territórios, e também internamente, como é que vai acontecer o ordenamento do território, né? A divisão do território. E aí tem a ver com o processo político de cada Estado nacional, na Constituição, a partir das suas forças políticas, de formas de decisão de modelos de ordenamento territorial. E vocês, todo mundo sabe, nosso modelo é um modelo americano federalista, né? A partir, sobretudo, da República, claro, né? Da Segunda República, quando o federalismo ele vai acabar sendo a marca da identidade da forma de gestão do território. Tá? E isso, como já foi colocado na mesa anterior, vai causar um processo de um constrangimento enorme com relação a algumas questões, né? Bom, do ponto de vista geográfico, o que significa isso? Né? Que a formação do território nacional é uma formação que é histórica, né? Claro, todo o processo de ocupação do território nacional é uma ocupação histórica, que começa com um preceito jurídico, né? É bastante interessante isso, né? Inclusive uma característica da formação da América Hispânica
ou América Ibérica, desculpem, né, ela é uma formação jurídica, né, Álvaro, porque ela começa na norma, depois ela vem e acontece a ocupação, ou seja, tem duas ilhas que separam o mundo em dois, né, ou seja, uma norma que separa o planeta em duas fatias disputadas por duas nações imperiais, e a partir daí que se institui, né, a formação do território propriamente dita com a ocupação física do território, né. Então, o que é importante nessa relação? Que todo o processo de constituição desses territórios, no caso específico do território brasileiro, que tem como pressuposto a ideia do federalismo, a presença do Estado Nacional é fundamental, não é? A professora Raquel Ronick disse na fala dela, lembrou na fala dela, que nós carecemos, né, do ponto de vista do ordenamento do território brasileiro, de um princípio de planejamento territorial. Nós não temos um planejamento territorial, né? O Brasil não constituiu um planejamento territorial e, portanto, de ordenamento desse território segundo alguma lógica, não é? Mas se a gente observar a própria formação do território nacional, que é uma formação histórica a partir da Constituição dos Estados Federativos e dos municípios, não é? Obviamente não há possibilidade de ter planejamento nisso, porque é um processo histórico, um processo de formação dentro das lógicas das relações políticas de disputa de poder, dentro de uma condição que é histórica, né, de formação pautada, por exemplo, na presença do Estado da Igreja, né, das comarcas, dos municípios que vão surgindo lentamente, né? Não vamos entrar nessa questão. O problema é que, a partir de um determinado momento, né, o Estado Nacional, ele é sim responsável pelo ordenamento do território, né? Mas a partir de que lógica, né? Se a gente for remeter ao processo histórico de planejamento territorial, né, a gente discutiu aqui um pouco, o professor Dalari ontem foi brilhante na recuperação da memória do planejamento urbano, ou melhor dizendo, do direito urbanístico, que encerra de alguma forma a ideia do planejamento urbano, porque nós estamos normatizando alguma coisa, né, através do direito. Há também uma história do planejamento territorial, né? E o planejamento territorial, ele está absolutamente vinculado a uma diretriz de acumulação capitalista, né? Se a gente for pensar como é que o Estado intervém no território, a gente tem que remeter nas políticas do New Deal, do Roosevelt, a partir de 29, né? Com a Constituição, por exemplo, da Agência de Desenvolvimento do Vale do Rio Tennessee, em 1933. Tá? O que significa isso? Significa o Estado intervindo sobre o território para fomentar o crescimento econômico, a recuperação econômica. Como diz o Álvaro, a gente é muito pouco criativo, né? Aliás, a gente é muito burro, né? Porque a gente inventa, supera a crise em cima da mesma matriz, né? O que vai acabar acontecendo, né? Que essa crise, ela, em algum momento, ela vai se apresentar de novo. Ou seja, se é verdade que o capitalismo tem crises cíclicas, né? Se a gente inventa a recuperação da crise em cima do próprio sistema capitalista, da forma como ele foi colocado, está sendo colocado, a gente, mais cedo ou mais tarde, a gente vai se deparar com um novo ciclo de crise, né? E a ideia da Constituição do Vale do Rio Tennessee acabou sendo um modelo de ordenamento do território a partir do Estado Nacional, né? De alavancamento do desenvolvimento econômico a partir do Estado Nacional. E realmente, né, no caso brasileiro, nós temos exemplos de como é que o modelo do desenvolvimento do Rio Tennessee se aplica no Estado Nacional brasileiro, né? Em 48, por exemplo, nós tivemos aqui no Brasil, né, ou seja, logo depois do governo do Vargas, né, da ditadura Vargas, né, e era um momento de recuperação econômica, ou melhor, né, de acúmulo econômico. O Brasil tinha um balanço de pagamento bastante razoável por conta da poupança, entre aspas, feitas na guerra, ou seja, o Brasil recebeu recursos, né, sob maneira dos Estados Unidos, por conta da colaboração brasileira no esforço de guerra, ou seja, o Brasil exportou matéria-prima sob maneira dos Estados Unidos, né, para manter o esforço de guerra.
Então nós tínhamos uma reserva de recursos bastante razoável. O que precisava acontecer no Brasil, né? A professora Ronick também lembrou, né, que o Brasil iniciou ou finalizou nos anos 70 o final de ciclo de substituição de exportações. A substituição de exportações começa exatamente no governo do Vargas, né, com a industrialização do país. Em 48, o que precisava acontecer? Uma modernização do processo produtivo territorial, no território nacional. Não é? Se existia já no início da década de 40, ou pelo menos nos anos 50, né, a possibilidade de pensar a cidade de outra forma, né, o território nacional também apareceu essa figura. Ou seja, eu preciso integrar territórios para possibilitar a chamada reprodução ampliada do capital. Não é? Ou seja, tem que integrar territórios que estão à margem do processo produtivo, né, e, a partir daí, criar políticas públicas territoriais. E a Comissão de Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco, né, foi um modelo replicado da Autoridade de Desenvolvimento do Vale do Rio norte-americano. E essa condição vai reproduzir, 10 anos depois, a Constituição da SUDENE. Né? A SUDENE é, essencialmente, a Agência de Desenvolvimento Regional Brasileira. Então é verdade, nós não tivemos um modelo de planejamento territorial do Brasil na escala nacional, mas nós tivemos sim uma política de territorialização através de agências de desenvolvimento, como é o caso da SUDENE, que é clara, né, instalada lá no final dos anos 50. Dentro de um modelo de integração nacional promovido por uma política pública federal que foi o Plano de Metas JK, onde Brasília faz parte. Né? A Brasília como elemento integrador nacional. Não sei se vocês já ouviram falar de um general bastante famoso, deve ter ouvido falar, um cara chamado Gomerino Couto e Silva. Né? Nos anos 50, né, ele publicou, né, uma série de artigos que foi constituído no livro Geopolítica do Brasil. Em 51, o Goberry já anunciava a necessidade de integração do território nacional, criar o que ele chamou de soldadura do território nacional. Né? Mas para quê? Para que o território nacional devia ser soldado, né, unido? Né? Os franceses, a missão francesa que veio ao Brasil no início dos nos anos 30, formar as universidades brasileiras, né? vieram constituir a USP, por exemplo. Os jogos franceses, eles tinham uma metáfora para o Brasil bastante interessante, acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é a metáfora do arquipélago. Né? O Brasil é conhecido como um grande arquipélago. Né? Por que o arquipélago? Qual que é a figura do arquipélago? Né? Os Brasis, como diz o Jacques Lambert, né? Por que Brasis e arquipélago? Né? Porque a figura era essa, que as possibilidades de comunicação entre os centros urbanos era através de transporte de cabotagem pelo litoral. Né? A Raquel falou que a gente ia morrer na praia, e ela fez a metáfora da praia porque as cidades estão nas praias, no litoral. Né? Nossa colonização é de uma colonização de costas para o continente. Né? Nossa colonização está olhando o mar, nós estamos olhando o Atlântico, olhando a Europa. Né? É nosso caminho de chegar na civilização, né? Nossa cultura fidalga. Né? O fato é que a ideia de unir o Brasil, ou seja, dar soldadura para o Brasil, quer dizer, a reivindicação que o governo faz lá, na tal já história do Brasil, ela é exatamente a necessidade de um modelo integrador vinculado ao modo de produção capitalista. Né? Por quê? Porque no final das contas, né, o modelo de produção capitalista que se desenvolve a partir do início do século XX, mais precisamente na década de 20, ele se chama Fordismo. Né? E o Fordismo tem como pressuposto a ideia do território integrado. Por quê? Porque o território ele é necessário por um elemento fundamental do Fordismo, que é o pleno consumo. Né? A gente tem as cidades como concentração, da produção, e o território como sendo o lugar do consumo. Né? A gente tem, é um duplo movimento, né? Um movimento centrífugo na produção, nas economias de concentração urbana e toda a consequência que a gente conhece a partir daí, né? Dessas cidades que nós vivemos agora. Né?
E ao mesmo tempo um momento centrípeto, né, que é de consumo, ou seja, o consumo é do território como um todo, o pleno consumo. Todos nós temos que ser consumidores. Essa é a máxima do modelo fordista. Né? Não adianta o Ford falar, não adianta produzir carro, tem que produzir carro e alguém tem que consumir. Nós estamos pagando o preço agora. Né? Então, pleno consumo do que? De bens duráveis, né? Bens de consumo duráveis, né? Os carros, eletrodomésticos, essas coisas todas. Tá? Então o território tem que ser grudado, soldado, tem que ser amalgamado, como diz o Golbery. Ok? E quem é que vai exercer esse poder de ordenamento do território? É o Estado. É o Estado Nacional que vai fazer isso, através de política de integração. Né? Então a figura da SUDENE, ela é fundamental como elemento desta forma. Agora, a gente tem um problema quando a gente começa a falar dessas políticas, né? Porque elas são políticas centralizadas na União. Né? As políticas públicas, geralmente, elas emanam da União. E tem que rebater num elemento federativo que é o município, aquilo que foi a discussão final aqui da fala entre a Raquel e o Nabil. Não é? Ou seja, temos uma política geral de alinhamento, por exemplo, desenvolvimentista, que rebate no município. Né? E como é que a gente resolve esse problema? Né? Não tem solução, a não ser uma grande negociação política. Tá? Então, quando a gente fala também na falta de planejamento, a gente tem uma figura importantíssima no Brasil, como uma agência federal, que a princípio ela é cartográfica, né, e ela é estatística, que é o IBGE. O IBGE também tem um papel fundamental, não é à toa que ele é criado em 1934, pelo governo do Vargas, né, um governo ditatorial. Por que o Vargas, logo em seguida chega o Estado Novo, em 1937, por que o Vargas tem interesse em criar uma agência que seja responsável pela cartografia e estatística do Brasil? Porque eu preciso ordenar o território, eu preciso reconhecer o território, tenho que conhecer esse território para poder ordená-lo. Para quê? Para viabilizar a acumulação capitalista. Né? O modelo de desenvolvimento capitalista. É claro que em 1934 ninguém sabia muito bem o resultado da agência do Vale do Tennessee, né? Mas com certeza a ideia de ordenar o território era fundamental. Né? E aí o IBGE teve uma função, que era criar as regiões de governo, as regiões do Brasil. Então, você sabe que o Brasil tem quantas regiões? 5, né? 5 grandes regiões. O que elas significam? O que elas são? Né? Por que a gente chama Nordeste, Sudeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sudoeste? Quem é que inventou essa história? Foi um grande exercício que o IBGE estabeleceu durante 20 anos. Né? Só em 68 que chegaram a uma definição das benditas 5 regiões. Né? E a região fica reificada, né? A região fica por ela mesma. Né? Mas qual que é o sentido da região? Né? A Raquel estava falando aqui, a questão uma regional, vamos trabalhar com a nova divisão, um novo pacto federativo que seja regional. Pois bem, mas o que é uma região? O que é isso? É outro imbróglio, né? É outra confusão. Né? Porque o que vai determinar o que é, onde começa, onde termina uma região? Tá? E aí a gente vem para a questão urbana. Tá? Dentro dessa lógica de ordenamento territorial do espaço brasileiro. Tá? Porque, em um determinado momento, o professor Dallari falou ontem, né, da constituição dos PDDIs, dos Planos de Desenvolvimento Integrado, que foi lá no final dos anos 80, ou dos anos 60 e nos anos 70, né, 71 foi o PDD do município de São Paulo. Nós temos nesse mesmo momento a constituição de uma outra categoria espacial, que ela é afederativa, que são as regiões metropolitanas. Tá? E a questão metropolitana, ela deveria ser a solução justamente para aquilo que aponta a Raquel e que o Nabil também acabou discutindo, que é a ideia de consórcio de municípios. Né? Você estabelecer a região metropolitana seria uma forma de viabilizar a interação dos municípios, né, a partir de interesses comuns. Né? Ordenado por quem, quer dizer? Pela União? Pelos municípios? Pelo Estado? Em 82, o Homino Afonso, que era secretário dos Negócios Metropolitanos, ele fez um grande congresso, né, um fórum de discussão, que era discutir o estatuto das regiões metropolitanas, a proposição de um estatuto específico para as regiões metropolitanas. Né? Mas, ó, legal, mas quem é o poder metropolitano? Né?
Quem é que faz, quem que vai fazer a gestão do poder metropolitano? Vai ser um superprefeito, um subgovernador? Quem é este cara? É o 4º nível do poder federativo, né? Não deu certo, claro que não deu certo, porque todo o temor é o seguinte: mas quem que vai ser o poder hegemônico da região metropolitana enquanto poder instituído vai ser o prefeito, o superprefeito ou subgovernador do município de São Paulo. Taboão da Serra não quis, né? O Cotia não quis, né? Os municípios pequenos não quiseram, claro, né? E a mesma coisa acontece na escala intramunicipal, né? Com a ideia das subprefeituras. Né? Como é que a gente pensa numa lógica de gestão intramunicipal, aonde o poder local ele vai ter autonomia, através do quê? De câmaras municipais, subprefeituras. Né? Ou seja, nós temos uma grande questão que envolve essa questão histórica. Só para terminar, enfim, de botar o debate aqui, tem vamos dizer assim, um terceiro elemento dessa questão, que é a questão ambiental, no final das contas. São as unidades ambientais que não respeitam uma coisa nem outra. Né? O Plano Estadual de Recursos Hídricos, o Plano Nacional de Recursos Hídricos, estabelece a lógica da bacia hidrográfica. Legal. Encontramos uma solução para a região. Vão ser as unidades naturais, as bacias hidrográficas. Bom, então vamos lá, tecnicamente, discutir onde começa e onde termina uma bacia hidrográfica. Tá? Quais são as subbacias, aquela coisa toda. E o que eu faço com os municípios? Eu dissolvo os municípios. Não dá para fazer isso, não é? O Plano Estadual de Recursos Hídricos entrou numa situação bastante complicada a partir do momento que ele estabeleceu a instituição dos comitês de bacia. O município tinha que saber que bacia que ele ia estar, em que comitê. E como é que ele decidiu isso? Onde é que está a sede do município na determinada bacia? Pois bem, a sede está aqui e 80% do município está na outra bacia. Os problemas são todos na outra bacia. O meu interesse está na outra bacia, o que eu faço? Então você tem que estar nas duas. Ou então eu dissolvo a bacia hidrográfica. Aconteceu isso com a bacia de Iguapei e do Peixe. Né? Acabou acontecendo com o comitê de bacia da Mantiqueira com o do Vale do Ribeiro. Né? Ou seja, tem uma outra dimensão que é natural. Quando nós estamos discutindo o desenvolvimento do ambiente urbano, a categoria natureza, o município de São Paulo, a Secretaria de Habitação estabeleceu a gestão da política pública habitacional por bacia hidrográfica. Nem a subprefeitura, nem é regional, é bacia hidrográfica. E aí, como é que eu faço essa discussão? Né? Ou seja, a categoria ambiental ela vai botar mais confusão ainda nessa lenha. Tá? E depois tem tantas discussões aí que envolvem a própria pergunta, né? Por que o direito ambiental ele é muito menos eficaz, ou muito menos sei lá o que, do que o direito urbanístico. Mas é uma outra questão. É outro seminário da dela. Muito obrigado. Vejam se estou errado. O senhor enfatizou questões relacionadas com corrupção, destruição da natureza e guetos de alto padrão. É um retrato do Brasil. E da Espanha? É o retrato do Brasil e da Espanha. Quer dizer, há uma globalização da corrupção, da destruição da natureza e um reflexo disto são os guetos de alto padrão em razão da falência de todos os sistemas e condições de segurança. Mas, aí falou, riqueza passageira. Nós estamos aqui meio deslumbrados com um surto de desenvolvimento, de riqueza. Será que não é passageira também? Tenho a impressão que aqui talvez não estejamos nos dando conta disso, mas é bom ficarmos com as barbas de molho. Porque para aqui ficar igualzinho à Espanha dentro desse panorama geral que o senhor apresentou, só falta a bolha explodir aqui. Ainda não explodiu, mas que nós temos uma bolha e com todas essas nossas características nós temos. Mas aí eu me coloquei algumas questões, estava vendo, é uma pena, não é que não haja tempo. Professor, regiões metropolitanas, em 1974, eu fui o relator de regiões metropolitanas no primeiro Encontro Nacional de Procuradores Municipais, realizado em Recife, quando fundamos o Instituto Brasileiro de Direito Municipal. E um grande preocupado com isso era o prefeito Figueiredo Ferraz, de São Paulo,
que acabou até sendo visto com maus olhos pelo fato de se bater em favor, em larga medida, da autonomia municipal. Mas aí algumas questões para pensar. Nós não costumamos discutir, por exemplo, do ponto de vista institucional, e eu gostaria de ver eventualmente discutido, e fica aqui, digamos, em nível mais caseiro, a provocação. Sempre me irritou profundamente a denominação Ministério das Cidades. Isto é levar para a órbita da União o que é do município. É um fenômeno de centralização na contramão do princípio federativo. Tudo bem, a Constituição da República diz que a competência da União é elaborar normas gerais de direito urbanístico. Mas nós é Ministério das Cidades, para pensar em termos nacionais, cidade que é algo estritamente de competência fundamentalmente municipal, em face mesmo do que estabelece a Constituição. E nós estamos a reclamar o problema da autonomia municipal. Mas por que houve a criação do Ministério das Cidades? Por que houve essa centralização? Fica a pergunta no ar. No meu modo de entender, à primeira vista, por uma razão muito simples. E eu fui procurador municipal durante 30 anos ininterruptamente. Porque se chegou à conclusão de que o município falhou no cumprimento das suas responsabilidades. Mas por que é que o município falhou? Nós não discutimos isso. É uma questão que fica no ar. E eu havia relacionado aqui, rapidamente eu coloco. Se eu estivesse na plateia e com tempo para perguntar, eu perguntaria a ambos os professores. Se não houver possibilidade, pelo tempo de respostas, não é? Quem sabe numa outra oportunidade, ou eventualmente isso possa ser levado, já que esta é uma reunião preparatória, para Rio Mais 20. Eu fiquei anotando aqui, professor, em que medida o direito urbanístico hoje em vigor pode ser apontado como concausa deste descalabro consistente no desenvolvimento urbano insustentável. Então, qual haveria de ser uma proposta básica de consenso em termos de política legislativa no setor para Rio Mais 20? Outra, como mudar a matriz neoliberal aqui apontada como responsável última por este descalabro? Qual a alternativa no mundo globalizado? Uma outra questão, mantida a matriz, porque embora devemos cultivar a utopia, porque sem utopia é entrega aos povos, é a capitulação, e nós não somos partidários da capitulação, porque senão estaremos todos mortos, desistir, jamais. Mas mantida a matriz, é possível em termos de política legislativa reverter ou dar alguns passos para a reversão deste quadro calamitoso? Nós não estamos, às vezes, nos preocupando demais, não que seja muito, que ainda é pouco, no combate aos efeitos sem enfrentar a discussão das causas, como aqui começou a ser feito. Enfim, o que fazer prioritariamente? Qual seria uma agenda para o setor em termos de discussão, de proposta de encaminhamento e de cobrança? E aí uma outra pergunta, que é a pergunta para a qual as respostas podem ser as mais variadas possíveis, e até mesmo a observação de que a pergunta pode padecer do mal da cretinice. Eu ojeriza a cretinice, mas suponho que de vez em quando possa eventualmente escorregar nela. Se o modelo jurídico, se o modelo institucional está errado, que planejamento pode resolver o problema? Se ficamos a olhar tudo e buscar soluções olhando de dentro. Bem, eu fiquei aqui só levantando questões, porque obviamente eu, felizmente, não tenho tempo para ensaiar respostas, porque as respostas eu não tenho.
tenho, obviamente, inquietações. E eu espero que e em seguida eu gostaria que cada qual, por mais um minuto, não temos tempo, fizesse as observações finais. Eu espero, e tenho absoluta certeza disto, que estas duas exposições, embora com alguns enfoques razoavelmente diferenciados, fizeram despertar em nós uma série de dúvidas, uma série de outras indagações. E só é possível dar uma contribuição concreta para resolver problemas quando se dá conta deles de uma maneira mais aguda, mais criteriosa. Se ninguém tem dúvida, não há como caminhar. É preciso que, pelo menos, as dúvidas das questões sejam aprofundadas, que se coloque o dedo na ferida, e da maneira mais corajosa possível, como foi revelado aqui. E, portanto, acredito, ou melhor, estou certo de que este efeito esta mesa produziu. Graças a esta contribuição absolutamente inestimável desses grandes professores que, tratando de um mesmo tema central sob aspectos razoavelmente diferenciados, acabam trazendo elementos mais do que suficientes para uma convergência de esforços na busca de soluções, ou pelo menos de propostas de soluções que hão de atender a todas as inquietações aqui manifestadas. Professor, um minuto para suas considerações finais. Provocações, não é? Na verdade, assim, professor, eu não tenho, né, nenhuma possibilidade, nem na arrogância, né, estupidez, de querer discutir qual que seria a melhor forma jurídica. Não é a minha formação, não é? Ou seja, eu não sei se, na verdade, se a questão da crise urbana, né, se essa questão toda que envolve a falência do município seu, o responsável por aquilo que deveria ser, do ponto de vista do ordenamento da cidade, tem a ver com o aparato normativo vinculado à cidade. Eu não tenho a capacidade de avaliar isso. Mas o fato do Ministério das Cidades, a gente sempre discutiu muito também, né, de forma crítica, a existência do Ministério das Cidades. Ele é muito mais um ministério, talvez, dos municípios do que da cidade. Né? Porque o que nós estamos discutindo com relação à cidade? Né? E esse aspecto do fato de que os gestores urbanos, né, eles devem ser responsáveis pela sua condição de gestão urbana. Então, professor, eu não me arrisco nesta seara, mas há uma questão que eu acho importante que o senhor colocou, que é a ideia da construção de uma agenda e a ideia de como superar, se há a possibilidade de superar o neoliberalismo. Acho que a própria questão da crise está colocando o neoliberalismo um auto-questionamento. Na verdade, o problema todo talvez seja exatamente a lógica da acumulação capitalista, seja ela na forma do modelo neoliberal ou não é? Ou seja, de a gente se reinventar a partir de nós mesmos, do próprio erro, não é? Uma agenda. A agenda, ela tem que ser, eu acho um pouco, eu partilho um pouco do Nabil. Eu trabalhei com o Nabil na administração da Luiza Londrina. Ele foi ex-presidente de habitação popular e eu era o diretor de divisão regional de habitação, né? E o Nabil teve sempre essa postura bastante utópica, né, esperançosa. A gente chamava que ele era um poliano, assim, tudo que dava certo, não sei o quê. Então, eu acho que uma das possibilidades de uma agenda, professor, é a ideia dos consórcios de município, a ideia de que municípios, a agenda para essa discussão que nós estamos fazendo aqui, a questão da gestão urbana, do planejamento urbano, da lógica da cidade, né? Ou seja, que os municípios eles sejam partícipes de um processo coletivo de discussão sobre o ordenamento do território, né? E as forças políticas que envolvem a gestão municipal, na verdade o município e as suas forças internas, né, que envolvem as lógicas de ordenamento do território, que são as forças sociais, as forças populares, os movimentos sociais, os movimentos da sociedade organizada, enfim.
Uma possibilidade também é criar um constrangimento financeiro para as formas de especulação, vamos dizer assim, né? Uma das questões que envolve a economia verde, também partilha a economia verde de uma falácia, né? Inclusive na segunda-feira, só uma pequena propaganda, desculpa, segunda-feira à noite nós vamos fazer um debate preparatório do Rio+20 aqui também, nesta sala, discutindo a economia verde e desenvolvimento sustentável, então estão convidados todos, né, a participar desse debate. Uma das possibilidades seria, que é um debate que envolve a governança também, é sobre taxar algumas coisas, né? A ideia de taxar coisas, como é a questão da taxa de lixo, por exemplo, né? Ou seja, criar constrangimentos, uma agenda que crie constrangimentos para que algumas soluções sejam feitas. Agora, é claro que tudo isso pressupor um arranjo jurídico, um arranjo normativo, que seja legítimo, que seja sustentável do ponto de vista das forças políticas, professor, porque realmente é uma situação que, se a gente não tiver uma perspectiva utópica, né, a gente vai cair no desespero. Né? Eu não acho que vai acontecer como a professora Raquel falou, que nós vamos morrer na praia. Né? Acho que antes de morrer a gente vai ter que resolver o problema, né? Que ninguém aqui é suicida no planeta. Tá? E tem um pressuposto que é problemático, que é a ideia do planejamento. Né? Quer dizer, o que é planejar? Né? Planejar é idealizar o futuro. Né? A gente sempre planeja o futuro como ideal. Né? Então tem um pressuposto que é perverso, que é a ideia de que a gente tem a possibilidade de construir um futuro ideal. Né? Mas qual que é a nossa matriz do futuro ideal, queremos dizer? No limite é a ideia da emancipação, da nossa libertação, da nossa felicidade. Né? E como é que eu penso essa possibilidade a partir de uma matriz que deve ser o passado? Né? Por isso que ontem se falou de um planejamento do passado. Né? Acho que foi o próprio, não sei se foi o próprio Dalari que falou isso, o professor Dalari, do planejamento do passado. Né? Mas a gente tem que pensar o planejamento do ponto de vista da sua possibilidade de executibilidade com a realidade do presente. Mas é um desafio, porque ele é sempre ideal, é sempre uma idealização do futuro. Né? Tem que ser, senão não vai funcionar. Obrigado. Depois dessas judiciosas observações do ilustre professor, não sei se devo me referir ao senhor como professor da Espanha ou já aqui nós. Acho que ambos, né? É um reflexo da globalização. Pode me chamar, aqui. Eu me autodenomino bracinhol. Bracinhol. Não portunhol, sino bracinhol. Bom, para cumprir o minuto, flash, não vou falar. Mas no relógio, um minuto demora para... Sim, mas isso é como aquele bolero espanhol, ¿no? Reloj no marques las horas. Pero isso era para namoro, aqui estamos trabalhando. Bom, respeito ao que você planteava, claro, desde o ponto de vista jurídico, temos que pensar, e además estamos num país, afortunadamente, muitos nossos queridos colegas, um país que criou e mantém um dos movimentos jurídicos mais interessantes. O movimento do pluralismo jurídico, do direito alternativo, do direito aqui no Brasil. Eu me lembro, era outra, incluso o pensamento clássico. Eu me lembro o dia que eu tive a oportunidade de conhecer lá na Espanha o professor Miguel Real, não? E depois a seu discípulo, Luiz Fernando Coelho, né? Grande amigo, nos visita também todos os anos lá em Sevilha. E já lá naquela época, plantearam outra forma de fazer direito. Né? Nós, os juristas, você falava, qual foi a possibilidade jurídica? Ontem foi planteado pelo doutor Dalari. Por exemplo, na área que nós estamos falando, acabar com essa separação clássica do direito ambiental, do direito urbanístico, do direito civil. Não, eu sei que pode sonar um pouco estranho, voltemos a Roma. A vigência do direito romano, o direito civil de Roma, ainda todos ficamos admirados por aqueles caras, porque tiveram a ideia na cabeça de fazer uma legislação válida, como falava Marco Túlio Tito, sempre em público, sempre em todo lugar. Por isso que os códigos civis, 80% no século XXI continua sendo Roma. E nós ainda, claro, pela nossa própria formação.
e pensar, e además aí nós temos como juristas que fazer propósito de emenda, pela minha culpa, pela minha grande culpa. Qual é o papel do direito? E qual é o papel do direito ambiental e urbanístico? Eu sempre considero que os juristas somos os soldados da primeira linha da legalidade. Somos a gente que tem que defender os direitos de quem não tem direitos. Somos as pessoas que temos que garantir o conhecimento dos deveres e as obrigações a quem não tem conhecimento dos direitos e dessas obrigações. Vamos falar de outra forma de fazer direito. E também outra ideia. Nós juristas temos um grave defeito. Quando há um grande problema social, você sabe que os juristas somos queridos e odiados a partes iguais. Geralmente mais odiados que queridos. Mas é engraçado. Quando há um grave conflito social, ninguém vai falar com os geógrafos, nem com os médicos, nem com os enfermeiros. Não, que venga o direito. E a experiência demonstra que geralmente criamos mais problemas que resolvemos. Porque se a gente no século XXI acredita que só por uma produção legislativa o problema vai ser resolvido, a experiência histórica evidencia que é o contrário. Por favor, vamos não legislar tanto, vamos cumprir o legislado. Você acha que ainda foi cumprido verdadeiramente a função social da propriedade? Solenemente proclamada em nossa Constituição, em todas. Alguém pode pensar, e eu me lembro agora do livro de François Lyotard, A Condição Pós-Moderna, falava o paradigma do Estado moderno parou. Até que alguém falou, doutor Lyotard, saí pela porta da faculdade, 3 mendigos tiraram na porta. Você acha que foi superado o estado de bem-estar? Acabou, Lyotard, eu acho que foi num convento e acabou ali pedindo perdão à humanidade pela sua estupidez. Sendo um grande intelectual, que acabou o estado moderno. Como que acabou? Não. Nossa boca não está cheia do valor constitucional, com certeza como marco de referência. Vamos cumprir mandatos constitucionais. Nós na Espanha temos esse problema. A Constituição fala, os espanhóis têm direito à moradia. É para chorar. É para chorar. Quando você vê pela TV todos os dias os despejos com violência, claro, tem que ir à polícia, porque a gente fica, se agarra, mulheres com filhinhos pequenos chorando, jogados literalmente na rua. Mas não é culpa da polícia, tampouco vamos pensar, eles cumprem uma função do judiciário que cumpre um planteamento jurídico processal neoliberal que fala que a propriedade é sagrada, que portanto não há situações excepcionais. Claro, um ordenamento jurídico concedido para a época de bem-estar. Onde temos o ordenamento jurídico contrário para garantir os mesmos direitos do cidadão nas épocas de crise? Temos que repensar o direito. Temos que fazer outro direito. Seguir aquela senda que já o próprio Hans Kelsen mostrou. Toda a vida defendendo a ideologia pura do direito, e uns meses antes de morrer, escreve a sua obra mais importante do positivismo jurídico contemporâneo, a Allgemeine Theorie des Normes. Ele reconhece, me equivoquei. A base do direito não pode ser a pirâmide normativa. A base do direito é o sistema sociológico, a base social, cidadã, que cria o direito. Então, esse direito temos que começar a não criar mais direitos, não a efetivar o direito. Os direitos humanos estão sendo efetivados. Toda a gente tem garantida a saúde, toda a gente tem garantida a alimentação, todo mundo tem acesso a ensino e cuidado. Quando falamos disso como o meio ambiente, a proteção do meio ambiente, não, o meio ambiente adequado, não qualquer tipo de meio ambiente, igual que não qualquer tipo de saúde, nem qualquer tipo de educação. Então, esse paradigma jurídico tem que ser modificado. Vamos a efetivar e não criar mais. E o que você falava a respeito a uma fórmula que lá na Espanha está funcionando muito bem, desde a área do municipalismo, são as mancomunidades. O sistema mancomunitário de ordenação territorial e ambiental está funcionando na Espanha muito bem. Por quê? Porque acabou com essa briga entre os municípios e outros. E acabou incluso com a disputa. Nós tivemos também uma época que formou parte da crise dos próprios municípios. Chegava um cara, município de 3.000 habitantes, uma piscina olímpica. Para quê?
sobretudo municípios litorâneos que têm o mar a 200 metros. Ninguém ia para lá. Mas eu sou um grande prefeito. Piscina olímpica. Isso sim, depois chegava o verão. Chegava uma seca e a gente não tem água. Iba como cachorro, todo o povo a beber da piscina. Maravilha. Que inteligência, que figura, que paradigma da intelectualidade, meu Deus. Teatro. Mas depois nunca tuvo programação. Nós temos municípios de 2.000, 3.000 habitantes com uma dívida reconhecida de 10, 12 milhões de euros. Como o cidadão vai pagar isso? Se você faz o prorrateio, cada cidadão tem que pagar 120.000 euros. E não temos para comer, vamos pagar 120.000 euros. Para pagar os desmanes de um prefeito louco, megalômano. Mas a população aplaudia isso. Incluso fazia piadinha. Nosso município temos piscina olímpica, teatro. E na Espanha, agora temos o Fernando Alonso, que está com massa ali na Ferrari. Mas isso para nós é novo. Eu vou aqui, vou aproveitar para mandar um grande abraço. Eu sei que você não gosta muito, mas nós da Europa sim, ao querido Rubinho Barrichello. Eu sei que aqui todo mundo, você não ganha nada. Mas muitas vezes se ganha muito mais não ganhando nada. E eu tomo falta dele, eu gostava, era um cara bem simpático, educado, né? E o Rubinho, quando andava por lá, a Espanha teve uma época que entrou uma febre, circuito de Fórmula 1. Para quê? Temos aeroportos que nunca foram inaugurados. Nós temos um aeroporto em Alicante, que agora é o responsável, graças a Deus pela justiça, não? Vai entrar preso. Fiz um aeroporto para inaugurar antes de umas eleições. 640 milhões de euros. Sem contar com o permisso da navegação aérea da União Europeia. Criou o aeroporto. Fiz a torre de controle. Criou as cabines, todo. Pegou uns ônibus para levar a população. Deu uma volta pela pista. Deu um lanchinho. Camiseta. Também sona, não? É igual em todo mundo. A idiotez sem fronteiras. Temos médicos sem fronteiras, juristas sem fronteiras e idiotas sem fronteiras. Também, muito. Toda parte. Europa, América, Oceania e Suriname. Todos tem. E todo mundo aplaudindo. Nunca se inaugurou. Imagina um país do tamanho da Espanha. Para nós está tudo longe. Brasileiro, a Daniela sabe. Quando vai aparecer, está tudo perto. Claro que para você perto são 2.000 quilômetros. Para nós, 2.000 quilômetros, você está na metade da França, né? Ou no meio do deserto do Saara. Eu quando escuto aqui, não, vou aqui do lado, vou de carro para Minas Gerais, onde está 2.000? Está perto, meu Deus. 2 metros. 64 aeroportos. É de loucos, homem. Como que 64 aeroportos? E claro, agora tudo tem que ser pago. Então, essa ideia do municipalismo mancomunado ha servido para acabar com isso. E, por exemplo, toda a política de lixo, tratamento de água, tratamento de esgoto, permite que as sinergias sejam feitas. Por quê? Porque há pequenos municípios que não têm capacidade, mas com a ajuda das grandes áreas metropolitanas se consegue garantir os direitos. E para concluir, falar do novo paradigma, o neoliberalismo é utópico, mas eu concordo com você, querido. A utopia não pode ser renunciada. Se uno se entrega sem lutar, é melhor pegar um árvore e ser aforcado. Então, não é nem pessoa, é boneco. Né? Tem que então considerar todos os dias, vai vir um cara, mete a mão, e como falava Montesquieu, o jurista como boca mua que pronuncia as palavras da lei, um boneco ao serviço do poder da monarquia absoluta. E aqui eu me lembro do que falava Carlos Marx. Estava muito pertinente nesta época. A democracia real, os movimentos de democracia real. Não é preciso o mundo tem que explodir e ter uma nova glacialização. Não. Democracia efetiva. Se
Os paradigmas estão já determinados, os instrumentos jurídicos temos, vamos efetivar os direitos humanos, vamos efetivar a democracia, vai ser democracia participativa. Não é isso como agora, é que o problema que temos na Espanha. O governo, maioria absoluta, a gente briga, mas chega no parlamento, aprovam, tchau. E todo mundo mais fodido ainda. E además fodido porque você acreditou. Que então é fodido e corno. É claro, então já tem que pensar se a vida tem sentido. Porque já é o pior dos crimes. Que horror. E como eu falava, temos que redefinir os modelos de participação democrática. E por isso Carlos Marx, num livrinho muito pequeno, esquecido hoje praticamente também no ensino do direito, chama o 19 de Brumário, ele criticava o Código de Napoleão e falava: o povo francês se acha livre, mas ele não sabe que não é escravo, é mais escravo que nunca. Ele só é livre no momento da decisão. Uma vez que o voto foi emitido, ele já não é nada, já não serve para nada. Isso tem que ser repensado. Cuidado a importância dos processos eleitorais, pensar as coisas, mas claro, eu sei, só precisa educação, só precisa democracia real, e só precisa participação. Mas, como você falou, a utopia não pode ser esquecida. A luta continua, portanto, vamos seguir todos juntos na frente, porque eu concordo que outro mundo melhor é possível. Professor Rui, Obrigado. com palavras. Obrigado. Não preciso de microfone. Deus me tirou uma perna, mas deu uma voz boa. Eu queria compartilhar. Eu sou advogado Cury, militante em Guarujá há mais de 40 anos. E gostaria apenas de compartilhar com as palavras do querido Márcio, me permite chamar Márcio, mas te chamar também de Alba, cumprimentá-lo aí pelas palavras e dizer que vivi, usando em nome dos companheiros aqui de plateia, um filme, realmente, Espanha e Brasil, que eu considero países irmãos. Eu também. Tem realmente as mesmas mazelas. A corrupção desenfreada, a ocupação desordenada do solo. Isso vai ser motivo de um bate-papo amanhã. Não vou agora em dizer que vou fazer palestra, vou bater um papo sobre Guarujá, sobre a acessibilidade do Guarujá. E me permitiria somente fazer uma pergunta. Se você aceitaria trocar esse passaporte, que viveu de 6 meses para Marbella, você fica 6 meses no Guarujá. É a proposta que eu faço. Aceito imediatamente. Combinado. Fale com a Polícia Federal e eu falo com a Guarda Civil de Fronteira. Sem problema. Agora, cuidado, hein? Eu só vou dar para você um dado. E eu me lembro, vou contar uma pequena anécdota. Um governador de um estado brasileiro, o nome vou omitir porque ele agora é senador da República. Não por nada, agora é mais tonto ainda. Mas quando o tonto não tem que se defender, eu gosto de jogar coisas na cara da gente. Ele, sendo governador, foi para Marbella, foi me visitar a Sevilha, porque nós éramos amigos antes dele ser governador, né? Sem interesse. E falou: Álvaro, eu vou fazer um tour pela Espanha, quero ir para Marbella, porque eu quero trazer para meu estado o modelo das marinas de Marbella. Ele achava que ia ir o Khashoggi, o rei da Arábia Saudita. E eu falei para ele: muito bem, mas só vou dar para você um dado, governador. A prefeitura, e é verdade, a prefeitura completa de Marbella está toda presa por crimes ambientais e urbanísticos. Automaticamente falou: não, eu só estou falando de uma proposta. E mudou o plano que estava escrito, graças a Deus. Digo, não vá copiar da Espanha, copie a tortilha, o gazpacho, mas vá copiar o modelo das marinas que estão todos presos. Não, mas se não gosta de Marbella, eu vou fazer... Vai mandar para Ibiza. Não, para Ibiza não, porque Ibiza muita maconha, muita sexualidade expandida de todo tipo, bi, tri, hetero, viado, cachorrada, de tudo aquilo. Não, eu respeito, mas eu acho que são para iniciados. Mas vamos fazer uma coisa, pode vir para Sevilha.
Daniela, o que acha? Sim, com certeza. Eu acho que vai gostar. E Barcelona também. E como nós somos um país desse tamanho, de Sevilha pegamos o trem-bala para Barcelona, são 4 horas só de trem-bala. Claro, vamos 2 para lá, paramos em Zaragoza, tomamos um shopping para Barcelona, jantar, e depois vamos para a noite ter um café Bagdad. E até aí posso falar, porque já é coisa de privada. Combinado. Proposta está feita. Bom, infelizmente o que é bom hoje aqui rigorosamente acabou durando pouco. Nós ficaríamos a ouvir esses ilustres professores e com eles discutir, debater e aprender por horas e horas a fio. Portanto, Daniela, meus cumprimentos uma vez mais. Eu não tinha tido ainda o privilégio de conhecer pessoalmente ambos os professores que trouxeram aqui uma contribuição absolutamente indelével. Honestamente, saio daqui enriquecido e entusiasmado com esta demonstração de coragem aliada a um espírito crítico, não é? E com essa capacidade que todos nós do meio universitário devemos exercitar, de sair da nossa redoma, olhar de fora para poder ter uma visão de perspectiva, porque só aí é que podemos realmente descortinar novos horizontes. Eu agradeço bem-humoradamente o privilégio de ter podido estar aqui rigorosamente no meio desses 2 grandes professores que revelam não apenas um conhecimento multidisciplinar a respeito de todas as questões que dizem respeito ao urbanismo, mas, sobretudo, pela coragem, pelo desprendimento e pelo entusiasmo. E quando se tem entusiasmo e se tem algumas utopias, não é? Vale a pena brigar, vale a pena continuar, porque, como diria o poeta, não é? Navegar é preciso. E as conquistas vão, aos poucos, se sucedendo. Muitíssimo obrigado aos eminentes professores, professora Daniela, professor Cury, que usou da palavra. Lamento, mas não podemos mais continuar. Muitíssimo obrigado a todos os senhores e tenho certeza, saímos todos aqui hoje absolutamente enriquecidos. Que Deus nos proporcione, com a maior brevidade possível, outras oportunidades de reencontros como estes. Muito obrigado a todos. Estão encerrados os trabalhos desta manhã.